Estamos aqui na redação do Jornal do Comércio com Igor Miranda, ator paulista que está em Recife para fazer Cazuza no musical que conta a vida e a trajetória do ídolo que sintetizou os anos 80. Olá, Igor, tudo bom? Olá, tudo ótimo. Olha só, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vim falar com você aqui agora é teu sotaque bem paulista, né? Sim. E o Cazuza, ele foi meio que a síntese, né, do carioca, Zona Sul, dos anos 80. Como é que você modula esse sotaque para fazer o personagem? E assim, eu tive uma sorte que eu passei um período no Rio de Janeiro quando eu estava ensaiando Cazuza, e aí isso me ajudou um pouco com relação ao sotaque. A gente, lógico, tem que ficar atento, nos ensaios a gente tenta levar e direcionar o máximo possível para esse caminho do carioquês, mas não tem jeito, às vezes eu solto uns meus, faço uns porquê, mas a gente tenta dar uma segurada para não descaracterizar o cara que era muito carioca da gema, né? Igor, vocês são 3 atores se revezando no papel do Cazuza, Isso. não é isso? Eu, Emílio Dantas e o Osmar Silveira. Como é que funciona essa coisa? Semana passada eu estava conversando com uma amiga que é atriz aqui de Recife. Ela está numa minissérie da TV agora chamada Morte Amo, né, que passa às sextas-feiras e tal, que fala do Recife do começo do século passado e tal, numa trama que mostra mortos e vivos se envolvendo amorosamente e tal. E a Elívia, ela foi convidada pela TV Globo, para dar a uniformidade, né, da prosódia e do sotaque para os atores, né? Bom, vocês são 3 atores fazendo o mesmo personagem, que é um personagem extremamente marcante no imaginário pop brasileiro. E eu queria saber como é que funcionou essa coisa de construir, né, um Cazuza em 3 corpos, com 3 intérpretes. Então, na verdade a gente acaba se pegando, eu posso falar mais por mim, assim, né? Eu fui um ator que acabei entrando depois da produção iniciar, então eu acabo indo muito no sapato desses que já estão fazendo o personagem, né? Nós somos 3 atores diferentes, de lugares diferentes. Eu sou de São Paulo, Emília é carioca da Gema e o Osmar é de Mato Grosso, Cuiabá. Então a gente teve que correr um pouco atrás dos prejuízos por causa desse sotaque, para ele ficar um pouco mais fluente na nossa boca. Mas a gente tem uma coisa muito... O Cazuza, ele tem uma marca muito emblemática também, né? Ele é muito... a gente não tem como fugir muito daquelas características básicas dele, por exemplo, a língua presa, a maneira dele se portar com o físico, com o comportamento corporal, né? Sempre quebra o corpo para um lado, quebra para o outro, um jeito mais despojado de se movimentar. Então isso a gente acaba conversando entre os 3 como marca registrada para que os 3 levem nas interpretações. Mas de uma forma ou de outra acabam se diferenciando. Se você bota um do lado do outro assim, você consegue notar algumas diferenças, mas vendo no todo como palco, eles acabam refletindo a mesma coisa. Vocês chegaram a ensaiar juntos? Nós ensaiamos juntos, mas não exatamente o mesmo momento fazendo o mesmo papel. Às vezes a gente via o ensaio de um e pegava uma coisa que a gente achava legal do outro e trocava. Às vezes você dava uma opinião para um colega, ou ele também te dava uma opinião a respeito de alguma coisa, para que a gente chegasse a uma comunhão e um resultado parecido, né? Você tem 32 anos, não é isso? Fiz 33 dia 2 agora. Chegou a ver o Cazuza em cena alguma vez? Eu o vi, mas não fui a um show dele. Eu o vi já na televisão, fazendo algumas coisas, ao vivo, inclusive, assim, essas coisas mais... Eu me lembro quando eu era muito mais novo, quando eu tinha 10 anos, assim, né? Porque ele morreu em 1990. Então, eu era bem menino, né? Mas eu não ia aos shows deles ainda. Mas eu gostaria muito de ter visto. Eu corri atrás do prejuízo, né? Fui atrás de muitos vídeos. Você costuma ouvir? Assim, eu sempre gostei de músicas do Cazuza, né? Nunca fui muito fã da obra dele, até me aproximar como me aproximei agora no musical, né? Eu conhecia a obra dele, achava que ele tinha letras e poesias maravilhosas, mas hoje eu vejo que realmente a voz dele era muito mais ativa do que eu achava que era simplesmente um codinome Beija-Flor, né? Hoje eu vejo que, além de um Brasil... Mostra Sua Cara ser um hino, ele realmente tinha uma visão política, uma visão anarquista muito diferente de tudo aquilo que acontecia naquela época, que acontece até hoje, né? Então ele acaba sendo um ídolo atualíssimo também, né? Eu vi a peça no Rio a primeira vez, há 2 anos, eu acho, quando estreou, e eu fiquei muito impressionado com a atuação do Emílio. Eu vou te ver hoje. Impecável.
E estou muito curioso para ver a atuação também, mas eu fiquei impressionado com a incorporação, de certa maneira, mediúnica dele. Assim. Parecia o Cazuza de fato, assim, a gente tomou um susto, meu Deus. Eu era muito fã do Cazuza na época, então eu acompanhava bastante e tal. E, enfim, tomei aquele susto com a semelhança. Como é que se apropria de um personagem plausível, quer dizer, de um personagem? Qual é o processo de construção do personagem para um ator, quando o personagem, na verdade, é uma pessoa que existiu, uma pessoa que tem essa presença no imaginário coletivo? É assim, eu acredito, eu posso falar mais por mim, né? O Emílio, realmente, ele é digno de todos os aplausos, ele tem uma interpretação que a gente tira o chapéu, eu sou fã do trabalho dele, acho que ele é impecável como Cazuza. E o que eu acabo dizendo para você é, a gente tem que ensaiar mesmo, fazer com que esse personagem fale não só da nossa boca, mas que todas as partes do nosso corpo, do nosso racional, né, até o irracional tem que reagir de acordo com esse personagem. Então, para que ele venha dessa forma, realmente, eu falo por mim, eu tenho que me concentrar, eu tenho que realmente dar um jeito de esse personagem tomar conta do meu corpo. Não digo uma incorporação, porque eu não vou para o lado mediúnico da coisa, mas eu digo que é uma apropriação. Ele tem que vir e ser fluido, ao passo que eu pense como esse personagem. Né? Agora, é lógico, quando se trata de uma biografia, você tem que ser muito fiel a ele. Você não pode viajar muito, você não pode criar muitas coisas, porque você tem que ir para aquele raciocínio que seria daquele cara que pensa daquela forma, que tem uma imagem muito forte, muito viva na cabeça das pessoas, né? Mas na prática isso quer dizer o quê? É ler entrevista, é ver vídeo? É ler entrevista, é ver o trabalho do colega que está dando certo e você tentar pegar o que ele consegue, tipo, aonde que aquilo funciona como Cazuza mesmo. Para mim, eu me aproprio, eu não sou um ator egoísta e não tenho o ego inflado para falar que eu não pego os meus amigos, eu adoro, que eles me ajudam muito. Quando eu vou lá assistir o trabalho, por exemplo, do Emílio ou do Osmar, né? Então eu vou lá e vejo o que funciona com eles e tento botar no meu também. Mas o meu processo de criação foi muito fast food, né? Eu entrei no meio do caminho. Sim. Então eu realmente... Em São Paulo, né? Quando a peça foi para São Paulo. Eu entrei em São Paulo. E quando eu entrei para fazer o personagem de Cazuza, eu tive muito que beber das águas, por exemplo, do Emílio, e principalmente do Emílio, que era a frente do espetáculo, que ele era o espetáculo que dava certo com ele. Então, eu lógico que me espelhava no sapato dele, né? E hoje ainda me espelho, né? Mas hoje eu consigo ter mais autonomia, hoje eu consigo vivenciar mais o meu Cazuza e me preparei muito para isso também, né? Não com o ensaio propriamente dito, de onde você reúne o elenco inteiro, mas eu tive que fazer minha leitura de casa, meu trabalho de casa, meu dever, tive que ver filme, tive que ver aqueles filmes da década de 80, Bete Balanço, que ele fazia participações, mesmo conversando com a Lucinha Araújo, que me recebeu muito bem como um filho postiço dela. Ela é um amor de pessoa. Eu fui à Sociedade Viva Cazuza, que é um lugar onde ela recebe as crianças que são portadoras do vírus HIV, e aliás é muito importante citar isso, porque toda a obra do Cazuza e todos os bens acabam sendo revertidos para essa Fundação Viva Cazuza. Então, todas essas coisas que circundavam o ambiente desse cara, eu tive que tentar de alguma forma me aproximar para ver como era isso, né? Para eu agir naturalmente como ele. Igor, são 3 horas de espetáculo, vocês atuam, cantam, dançam, né? Enfim, é um espetáculo bastante vigoroso. E em Recife estavam previstas 3 sessões. Vocês acabaram obrigados pelo público a fazer 2 sessões extras, né? Exatamente. Então, para terminar, fala pra gente um pouco como é que é a preparação física para esse espetáculo, que é realmente uma paulada, né? Então, a preparação física, assim, a gente tem que se preservar a princípio, né? Eu não posso me jogar no forró de Recife agora, porque, aliás, por não faltar vontade em mim. Mas eu tenho que me segurar para não desgastar a voz, porque além de tudo o Cazuza ele tem uma pegada muito rock and roll, né? Ele tem essa coisa gritada, essa coisa... Isso. Ele é ele, nos momentos de nervosismo dele, ele era histérico, ele era agressivo com a voz também. Cantava gritando, né? Sim. Então ele não tem jeito, a gente tem que, paralelo ao espetáculo, nos preparar, fazer academia, fazer aula de dança, fazer o que quer, que a gente ache mais adequado ao nosso corpo, para que venha essa resistência física e vocal, né? Então eu tenho acompanhamento vocal com a minha coach vocal, que ela
me diz as formas certas, até de dar risada no cotidiano. Então isso acaba entrando no nosso cotidiano normal como ator, para que a gente venha ter esse preparo físico na hora de realizar o espetáculo. Beleza, Igor. Obrigado por ter vindo aqui. Bem-vindo à cidade e, bom, enfim, valeu. Viva Cazuza. Eu que agradeço. Então, beleza, eu queria convidar todos vocês para virem assistir Cazuza o Musical, hoje às 21 horas, sábado às 18 e às 21h30 e domingo às 16h30 e às 20 horas no Teatro Rio Mar. Venham conhecer Cazuza. Massa.